Olá, amigos, boa noite a todos. Eu me chamo Líbia Guedes, falo aqui do Núcleo Espírita Peregrinos de Ismael, em Fernando de Noronha. É com muita honra que a gente recebe esse convite de conversar um pouquinho aqui essa noite com vocês sobre um tema que ele é tão relevante, tão atual para esse momento que a gente está vivendo, que é a importância da religiosidade na saúde. Então, nesse momento, onde paira ainda sobre muitas pessoas aquele sentimento de incerteza, de insegurança, como é que vai ficar o futuro, muitas famílias passam por uma dor gigantesca, porque tem amigos ou familiares que estão doentes, ou que tiveram parentes que desencarnaram por conta dessa doença. Então, como a religiosidade pode nos ajudar a passar por esse momento tão difícil? Essa é a proposta da noite de hoje. Para começar, eu acho importante a gente entender, porque muitas pessoas fazem confusão, até eu mesma fazia antes, que há diferença entre religiosidade e religião, que são coisas bem distintas. A religiosidade é um processo muito particular. É um processo interior de cada ser, de como ele se conecta com a divindade, como cada um para e vai ali conversar, se conectar com Deus. Essa é a religiosidade. Ela não depende de religião nenhuma. Cada um tem o seu processo, tem o seu mecanismo. Já a religião é um conjunto de crenças, que moldam como aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas vai se relacionar com Deus, com a divindade. Então, é um conjunto de características, muitas vezes tem seus rituais, mas também características morais, de como aquelas pessoas se comportam na sua relação com a divindade. Então, a religião, ele tem um aspecto mais coletivo, enquanto a religiosidade é muito pessoal, é muito particular, né? É dentro de cada um, como cada um vai se expressar, né, com essa relação com Deus. A doutrina espírita nos explica que a religiosidade é um sentimento nato. Ele está dentro de cada ser humano. Todo mundo tem essa capacidade. Todo mundo tem a capacidade de parar e elevar seu pensamento para Deus. Pensar, orar, pedir. Né? Então, é um processo que, como já dissemos, independe do seu credo religioso. Mas sim, é a forma como você faz essa conexão. Tem mais a ver com a vontade do que com religião, tá? E hoje vamos conversar sobre religiosidade. Existem muitos estudos científicos, artigos publicados, que mostram a importância, a relevância da religiosidade no processo de saúde, como a religiosidade influencia positivamente na saúde do ser humano, na qualidade de vida do ser humano. E dentre os aspectos que os cientistas descobriram, a gente pode enumerar assim entre 3 categorias, por assim dizer. A primeira delas tem a ver com o seu sentimento de crenças, digamos assim. Então, se você acredita, se você tem fé, se você confia que existe um Deus, existe algo superior a você, você acredita também que existe algo além dessa matéria. Você não é materialista, você não acredita só no que os olhos conseguem tocar, conseguem ver, no que você consegue tocar. Né? Você acredita que existe algo que rege a natureza, existe uma inteligência maior, inteligência suprema. Então, se você acredita que existe algo mais, também você tem essa confiança dentro de si que o mundo não se acaba aqui, com essa matéria, com essa vivência, que depois da morte, do desencarne, vem algo mais, você tem uma fé no futuro. E quando você tem essa fé no futuro, é mais fácil compreender
que esse momento presente que você está vivendo, ele é passageiro. Então, é mais fácil as pessoas que possuem essa religiosidade forte, intrínseca, compreenderem que se elas estão passando por uma dificuldade, por um momento difícil, essa fé no futuro faz compreender que isso vai passar. Isso vai passar logo, mais cedo ou mais tarde, eu vou estar numa realidade melhor. E quando o indivíduo tem essa certeza dentro de si, essa postura, ele tem mais paciência, ele tem mais tranquilidade para passar pelas dificuldades, pela adversidade. E se ele tem esse mecanismo de pensamento, digamos assim, ele vai desenvolver menos, ele vai ficar menos ansioso, menos angustiado. Não significa que a pessoa que tem religiosidade nunca vai ter seu momento, né, de deslize, né, de incerteza, de insegurança. Não, mas significa que mesmo quando ele passar por esse momento, ele tem a crença de que algo melhor vai acontecer, que um futuro melhor o aguarda. Então ele vai ficar menos ansioso, menos angustiado, consequentemente desenvolver menos doenças relacionadas ao desequilíbrio emocional, né? Como a ansiedade, que pode gerar uma depressão e por aí vai. Então, essa fé, essa confiança no futuro faz com que ele lide melhor com o presente, com as situações do presente. Esse é o primeiro aspecto. O outro ponto que os cientistas descobriram é que, de forma geral, as pessoas que possuem essa religiosidade mais ardente, elas se expõem menos a comportamentos de risco. Elas se entregam menos aos excessos, digamos assim. Excessos de todos os gêneros. Excessos de consumo de álcool, né, drogas ilícitas, como também drogas lícitas, promiscuidade, comportamentos vários, né, que colocam o ser humano em risco. Então, as pessoas mais religiosas, que têm essa fé no futuro, essa conexão com a espiritualidade mais presente, elas já compreendem que todas essas questões relacionadas aos excessos da matéria, o consumo desenfreado, a compra ou a mudança do seu corpo por conta da sua vaidade, tudo que tem a ver com esses excessos, né? Que é o preenchimento, é você comprar, é você adquirir, é você se permitir muito gostos materiais ou se levar a gostos materiais. Isso é menos presente em pessoas que têm fé no futuro. Por quê? Porque elas sabem que tudo isso é passageiro. Aí volta para o começo da história. Tudo isso é passageiro. Então é efêmero. Então essas pessoas, elas evitam os excessos porque já compreendem que os excessos de nenhuma natureza trazem benefícios. Muito contrário. Os excessos, eles são maléficos. E elas compreendem já o corpo como um templo que precisa ser cuidado. É uma roupagem que Deus nos emprestou para passar por esse momento, por essa vivência, por essa trajetória. Então, a gente precisa cuidar bem desse corpo, desse templo divino, para que ele nos ajude a passar por essa prova, por essa situação. Então, de forma geral, as pessoas mais religiosas, de maior religiosidade, elas se expõem menos a riscos, a excessos de todos os tipos. Para que a gente compreenda melhor, um exemplo é como se fosse o seguinte: um fumante, ele tem uma probabilidade maior de desenvolver uma doença no seu sistema respiratório que uma pessoa que é não fumante. Né? Uma pessoa que é não fumante, que tem hábitos saudáveis, que não se entrega a esses excessos. Então, os cientistas descobriram que essas pessoas
que possuem essa religiosidade, que se entregam menos a esses excessos, elas evitam, assim, comportamento de risco, que coloca a sua saúde em risco. Por isso, elas adoecem menos. E um outro ponto a ser considerado, também trazido pelos estudos científicos, tem a ver com a religião, né? Com esse processo coletivo, social, que quando você faz parte de alguma congregação religiosa, de um grupo que tem um pensamento muito similar ao seu, você tem um convívio social. E normalmente as religiões, elas trazem, como a gente falou também, aspectos morais relacionados a coisas positivas, coisas boas, a harmonia, a alegria, ao amor entre os irmãos. Isso é muito benéfico, porque evita dessa forma que pessoas religiosas, elas se exponham menos a conflitos, procurem menos conflitos. Não significa aqui dizer também que você não vai ter raiva, mas, né, de alguma situação que de repente ele pegou de surpresa. Não é isso. Mas aqui já se compreende que esse sentimento não pode dominar você, a sua vida. Que é importante relevar isso daí e procurar sentimentos que lhe trazem equilíbrio, paz. E nessa congregação religiosa, as pessoas pensam parecido com você. Então você vai encontrar esse ambiente. Também porque é muito mais fácil quando a gente lida com uma determinada situação, um determinado problema, é muito mais fácil passar pelos problemas quando você tem amigos do que quando você está sozinho. Né? Então, os cientistas, digamos assim, trazem esses três aspectos. A ciência já nos revelou, né, de forma segura esses três pontos benéficos. Mas, além disso, a gente vê que Jesus, nos seus relatos, nos evangelhos, ele dá uma importância gigantesca à fé, à religiosidade, a essa conexão, né, a fé, a religiosidade. Então, várias passagens bíblicas nos mostram tudo isso que os cientistas nos explicaram e muito mais, né, a importância que a fé tem nas nossas vidas. E para ressaltar aqui, eu queria trazer uma passagem que está em Marcos, capítulo 17. Eu vou ler aqui para vocês para ficar mais preciso. Diz o seguinte: e quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito. Muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu: ó povo incrédulo, gente de pouca fé, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Traze-o aqui. E pediu para que o pai trouxesse o menino até ele, que o levou. E então Jesus repreendeu o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos foram ter com ele em particular, disseram: Mestre, mas por que nós não conseguimos expulsá-lo, trazer a cura para esse menino? E Jesus respondeu: por causa da vossa incredulidade, da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Está em Mateus capítulo 17, versículo 14 a 24. Veja só. Se tivesseis a mensagem de Jesus, você não conseguiu curar esse menino por conta da vossa pouca fé. Se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada vos será impossível, disse Jesus. E nesse exemplo, a gente vê que ele não está falando com qualquer pessoa que desconhecia esses mecanismos. Eram seus apóstolos que estiveram com Jesus há muitas e muitas histórias, né? Muitas e muitas vivências, dormiram no mesmo local que Jesus, se alimentaram com ele, viram
várias vezes Jesus praticar a cura, que são os chamados milagres. No capítulo anterior, aí no capítulo 10, um capítulo um pouquinho antes desse, Jesus coloca, logo no início, começa onde Jesus chama seus apóstolos e dá a eles o poder para que eles expulsem demônios, curem, levem a boa fé para onde eles estiverem, para que eles propaguem essa boa nova. E assim eles foram. E aí eles não conseguiram. Por quê? Porque faltava-lhes fé. Jesus ensinou, mostrou tudo o que pôde. Mas como a gente viu um pouco antes, a fé é um processo particular. Ninguém pode colocar, ninguém pode desenvolver a fé dentro de você. Você precisa trilhar esse caminho. Jesus não podia fazer isso pelos seus discípulos. Tudo o que estava a seu alcance ele fez, ele ensinou, ele mostrou. Mas era preciso que os discípulos desenvolvessem dentro deles essa capacidade, essa força divina, essa conexão fervorosa que é a fé. Haroldo Dutra, ele, que é um grande palestrante espírita da doutrina espírita, ele fala de uma forma genial. Ele diz que a fé, ela é uma semente que está dentro de todos nós. E que quando o sol do Evangelho chega e cultiva e rega a fé, ela floresce e nós somos capazes de fazer coisas incríveis, como Jesus colocou. Nós somos capazes de mover as montanhas. E o que são essas montanhas? São todas as dores, todas as dificuldades do nosso cotidiano, toda a má vontade. Nós somos capazes de criar. A doutrina espírita, ela nos explica um pouco, ela nos explica um pouco não, ela nos explica o mecanismo da fé, como a fé ela interage dentro do nosso organismo. Na verdade, nós criamos quando nós conseguimos nos conectar com Deus, quando nós usamos a nossa fé de forma sincera e verdadeira, nós direcionamos o nosso pensamento para Deus, que é a energia suprema, é criador de tudo. E através desse pensamento forte, direcionado, a gente cria essa corrente magnética, que é o magnetismo, né? Que ele vai impulsionar ondas cerebrais, os nossos neurônios, eles começam a se relacionar de uma forma ímpar, que começa a criar no nosso mecanismo substâncias químicas que vão modificar a nossa reprodução celular, ou excretar determinados hormônios que nós precisamos em determinado momento. E aí vamos criar células saudáveis, mas enfim, o mecanismo, né, da fé, como a doutrina espírita nos explica, digamos assim, merece ser desenvolvido, mas em outra oportunidade, porque é algo muito maior, que a gente precisa conversar com calma e detalhe. Mas o importante aqui é a gente entender a capacidade que a fé nos dá, a ferramenta que nós temos nas nossas mãos de mudar a nossa realidade, de mudar a nossa vida, inclusive em processos de cura. Em outra passagem do Evangelho, lá do caso da mulher hemorroíça, que sofria mais de 12 anos de hemorragia, que não parava nunca, já tinha consultado vários médicos que não conseguiram resolver a situação. E quando ela sabe da passagem de Jesus lá no seu povoado, ela vai se aproximar, ela vai ter com Jesus, porque ela tem certeza que aquele encontro, que Jesus é capaz de curá-lo. E no meio de uma multidão, né, sendo espremido ela, Jesus, por toda aquela multidão de pessoas que seguiam Jesus, ela consegue ali, Jesus de costas, ela consegue tocar as vestes de Jesus e automaticamente ela é curada. A hemorragia para. E Jesus diz, Jesus não viu, Jesus diz,
quem me tocou? Senti sair uma virtude, quem me tocou? E os apóstolos, né, ainda incrédulos, dizem: como, mestre, todo mundo está te tocando, todo mundo está te empurrando aqui nessa multidão, né? Ele diz: não, quem me tocou? E a mulher, que sabia o que tinha acontecido, trêmula, se coloca aos pés de Jesus, humilde e grata, dizendo: eu te toquei, mestre. Muito obrigada, tu me curastes. E ele diz: tua fé te curou. Jesus, ele não é o sujeito ativo nessa passagem bíblica, né? Quem é a pessoa, quem é o sujeito dessa narrativa que vai atrás, que tem a fé, que procura ajuda, é a mulher. É a mulher. Ela tem fé. Ela usa essa fé, ela vai atrás da ajuda. E Jesus diz: a tua fé te curou. E são vários outros exemplos dentro da Bíblia, dentro do Evangelho, onde a gente vê Jesus enaltecer o poder da fé. A tua fé te curou, vai e não peques mais. Como assim? O que isso significa? Vá e não cometa mais os mesmos erros, não entre mais no mesmo ciclo vicioso que te gerou essa doença. Muda, continua nesse relacionamento, continua nessa conexão divina. Porque aí sim serás capaz de fazer coisas incríveis, de mudar a realidade que nos cerca, de mudar as dificuldades. Ele não diz que elas vão desaparecer. Não é essa a proposta do Evangelho, né? Ele diz que com ele o jugo será suave e o fardo mais leve, ou o jugo mais leve e o fardo suave, né? Ele não diz que vai tirar, que vai carregar por nenhum de nós. Ele diz que dói menos. E dói menos por conta de todos esses mecanismos que a gente já conversou, que é esse poder da fé, que gera em torno de nós um estado de equilíbrio, que a gente começa a atrair para a nossa realidade uma realidade mais saudável, mais feliz. Agora, o que é preciso fazer? Desenvolver essa fé, trabalhar, ela está aí. A gente precisa cultivar, regar para que ela floresça. Isso é um trabalho cotidiano. Existem muitos mecanismos que nos ajudam a cultivar essa fé. Trabalhos de caridade, meditação, né, que você se conectar com o seu eu interior, e compreendendo o seu eu interior, fica mais fácil se conectar com a divindade. Mas um mecanismo que eu acho que é mais aceito e mais comum por todo mundo é a prece, é a oração. Não tem desculpa. Todo mundo tem acesso. Oração não é a leitura repetitiva de palavras mágicas. A oração é essa conexão, é esse se postar nesse ambiente, nessa religiosidade, elevar esse pensamento e agradecer e pedir. Orar é o melhor remédio que nós temos em nossas mãos. Orar nos ajuda a nos aquietar, a nos acalmar. A partir do momento que a gente eleva o nosso pensamento ao alto e faz uma prece sincera, com as nossas próprias palavras, com aquilo que a gente está sentindo, verdadeiro, automaticamente a gente começa a sentir um conforto, um afago, uma calma, uma tranquilidade, que é o magnetismo, são essas energias entrando em nós. Pois enfim, meus amigos, a religiosidade ela nos ajuda em todos os aspectos da nossa vida, aspecto emocional, e vimos também que através desse equilíbrio emocional
também conseguimos um equilíbrio biológico melhor, um funcionamento biológico melhor, que essa é a importância da religiosidade dentro da saúde, que todos nós temos acesso a essa ferramenta, porque ela é inata, está dentro de cada um de nós. Agora também precisamos fazer a nossa parte, que é arregaçar nossas mangas e trabalhar mais para que essa fé cresça e floresça. Essa é a mensagem que eu queria trazer na noite de hoje. Fiquem todos com Deus, que seja uma semana abençoada.